Potenciais de membrana e potenciais de ação. Vamos relembrar como ocorre todos esses processos de potenciais de membrana e potenciais de ação, a propagação do sinal e o mecanismo de contração muscular propriamente dito. É importante relembrar que existem potenciais elétricos através das membranas de praticamente todas as células do corpo. Além do mais, algumas células, como as células nervosas e as dos músculos, possuem a propriedade de gerar impulsos eletroquímicos que se modificam com grande rapidez em suas membranas, e esses impulsos são usados para transmitir sinais por toda a membrana dos nervos e músculos. Em outros tipos de células, como exemplo as células glandulares, os macrófagos e as células ciliadas, alterações locais de potenciais de membrana também ativam diversas funções celulares. Mas neste capítulo, iremos nos atentar sobre os potenciais de membrana gerados durante o repouso e durante a atividade das células nervosas musculares. Na figura A, visualizamos que a concentração de potássio é maior na face interna da membrana da fibra nervosa, mas bastante baixa na sua face externa. Assim sendo, por um instante vamos considerar que a membrana é permeável aos íons potássio e a mais nenhum outro íon. Devido ao alto gradiente de concentração de potássio de dentro para fora, existe forte tendência de que os íons potássio se difundam para fora através da membrana. Quando isso acontece, as cargas elétricas carregadas positivamente vão para o meio externo, criando assim eletropositividade da face externa da membrana e eletronegatividade na face interna, isso em virtude dos ânions negativos que permanecem no interior, não se difundindo para fora com o potássio. Em aproximadamente 1 milissegundo, a diferença de potencial entre as partes interna e externa, conhecida como potencial de difusão, passa a ser suficientemente grande para bloquear a difusão efetiva do potássio para o exterior, mesmo considerando o alto gradiente de concentração dos íons potássio. Na figura B, podemos visualizar o mesmo fenômeno que na figura A, entretanto com alta concentração de íons sódios fora da membrana e baixa concentração no lado interno. Como sabemos, estes íons também possuem carga positiva. Consideramos que por um instante a membrana fique muito permeável aos íons sódio, mas impermeável a todos os outros íons. A difusão dos íons sódios carregados positivamente em direção à parte interna cria potencial de membrana com polaridade oposta à figura A, com negatividade externa e positividade interna. Mais uma vez, o potencial de membrana aumenta o suficiente dentro de milissegundos para bloquear a difusão efetiva dos íons sódios para dentro. Neste momento, o potencial fica em torno de 61 mV positivo dentro da fibra. Em vista disso, tanto a figura A quanto a B podemos visualizar a diferença entre as concentrações iônicas nos dois lados da membrana seletivamente permeável, podendo, em condições apropriadas, criar o potencial de membrana. É importante lembrarmos que o potencial de repouso das membranas das fibras nervosas mais calibrosas, quando não encontra-se transmitindo sinais nervosos, é de cerca de menos 90 mV. Isso significa que o potencial dentro da fibra é de 90 mV mais negativo do que o potencial no líquido extracelular, no lado de fora da fibra. Potencial de ação dos nervos. Bem, como viemos discutindo, os sinais nervosos são transmitidos por potenciais de ação, que por sua vez são rápidas alterações do potencial de membrana, que tem a capacidade de se propagar com grande velocidade por toda a membrana da fibra nervosa. Cada potencial de ação inicia-se por alteração súbita do potencial de membrana normal negativo para um potencial positivo, conduzindo o sinal nervoso ao longo da fibra nervosa até sua extremidade final, finalizando então com retorno quase tão rápido para o potencial negativo. Mais adiante descreveremos o que se sucede quando o potencial chega no filamento terminal neural, ou em outros termos, na junção mioneural ou fenda sináptica. Na figura do slide, nós conseguimos visualizar as alterações que ocorrem na membrana durante o potencial de ação, com a transferência de cargas positivas para o meio interno da fibra, no seu início, e o retorno das cargas positivas para o exterior, a seu término.
No painel inferior, visualizamos as sucessivas alterações do potencial de membrana por poucos décimos de milésimos de segundo, exemplificando o início explosivo do potencial de ação e sua quase idêntica recuperação. De forma didática, iremos descrever os estágios sucessivos de potencial de ação, sendo estes o estágio de repouso, de despolarização e repolarização. O estágio de repouso é o potencial de repouso da membrana, ou seja, antes do início do potencial de ação. Neste estágio, a membrana está polarizada, em razão do potencial de membrana de menos 90 mV existente. No estágio de despolarização, a membrana fica subitamente muito permeável aos íons sódio, possibilitando que grande número de íons sódios positivamente carregados se difundam para o interior do axônio. Ou seja, o estado normal de polarização de menos 90 mV é, de imediato, neutralizado pelo influxo de íons sódios com cargas positivas, com o potencial aumentando rapidamente para valor positivo. Nas fibras nervosas mais calibrosas, o grande excesso de íons sódios positivos que se deslocam para o interior da fibra faz com que o potencial de membrana ultrapasse rapidamente o nível zero e torne-se positivo. Diferentemente das fibras delgadas ou de muitos neurônios do sistema nervoso central, em que o potencial de membrana simplesmente se aproxima do nível zero, não ultrapassando para chegar ao estado positivo. Por fim, no estágio de repolarização, em alguns décimos de milésimos de segundo após a membrana ter ficado muito permeável aos íons sódios, os canais de sódio começam a se fechar e os canais de potássio se abrem mais que o normal. Logo, a veloz difusão dos íons potássios para o exterior restabelece o potencial de repouso negativo da membrana. Para entendermos com mais detalhes os fatores causadores da despolarização e da repolarização, é fundamental descrevermos as características especiais dos dois outros tipos de canais de transporte das membranas nervosas, conhecidos como canais de sódio e potássio, regulados pela voltagem. Os canais de sódio e potássio regulados pela voltagem são agentes fundamentais para provocar a despolarização e a repolarização da membrana nervosa durante o potencial de ação. Estes dois canais, eles atuam de forma adicional com a bomba de sódio e potássio e com os canais de vazamento de potássio e sódio. No painel superior da figura 5.7, visualizamos o canal de sódio regulado pela voltagem em 3 estados distintos e com a presença de duas comportas, uma perto da abertura externa do canal, referida como comporta de ativação, e a outra perto da abertura interna do canal, nomeada como comporta de inativação. A figura superior à esquerda mostra o estado dessas duas comportas na membrana normal em repouso, ou seja, quando o potencial de membrana é de menos 90 mV. Notem que, nesta condição, a comporta de ativação está fechada, impossibilitando a entrada de íons sódios para o interior da fibra. Quando o potencial de membrana se torna menos negativo que durante o estado de repouso, aumentando de menos 90 mV até zero, ele atinge a voltagem, geralmente de menos 50 a menos 70 mV, o que por sua vez provoca a alteração conformacional brusca da comporta de ativação, fazendo com que o canal fique totalmente aberto. Nessa condição, os íons sódios podem entrar pelo canal, aumentando a permeabilidade da membrana aos íons sódios por 500 a 5.000 vezes. A figura superior à direita mostra o terceiro estado do canal de sódio. O mesmo aumento de voltagem que ativou a comporta também é inativa. A comporta é desativada em poucos décimos de milésimo de segundo após ter sido ativada. Em outras palavras, a alteração conformacional que promove o fechamento da comporta de ativação é um processo mais lento que a alteração conformacional que abre a comporta de ativação. Dessa maneira, após o canal de sódio ter permanecido aberto por alguns décimos de milésimo de segundo, o canal é inativado e se fecha, e os íons sódios não podem atravessar a membrana. Neste instante, o potencial de membrana começa a retornar ou se aproximar do seu estado normal de repouso, que é o processo de repolarização. Na região inferior da figura 5.7, conseguimos visualizar o canal de potássio regulado pela voltagem em dois estados. No repouso, à esquerda, e durante o final de um potencial de ação, à direita.
No decorrer do estágio de repouso, a comporta do canal de potássio está fechada e os íons potássio são impossibilitados de passar por este canal. No decorrer do estágio de repouso, a comporta do canal de potássio está fechada e os íons potássio são impossibilitados de passar por este canal para o exterior. No momento que o potencial de membrana aumenta de menos 90 mV para zero, essa variação de voltagem provoca a abertura conformacional da comporta, permitindo o aumento da difusão de potássio para fora por meio desses canais. Contudo, devido ao curto retardo na abertura dos canais de potássio, em sua maioria abrindo exatamente no mesmo momento em que os canais de sódio estão começando a se fechar em função da sua inativação, a diminuição da entrada de sódio na célula e o aumento paralelo da saída de potássio da célula fazem com que o processo de repolarização seja acelerado, levando à completa recuperação do potencial de repouso da membrana dentro de poucos décimos de milésimos de segundo. Basicamente, qualquer fator que promova a difusão de grande número de íons sódios para o interior da célula pode desencadear a abertura regenerativa automática dos canais de sódio. Isso pode resultar de distúrbio mecânico da membrana, de efeitos químicos na membrana ou da passagem de eletricidade através da membrana. Propagação do potencial de ação. Quando é desencadeado o potencial de ação, sendo provocado em qualquer parte da membrana excitável, em geral, há a excitação das porções adjacentes da membrana, e isso resulta na propagação desse potencial de ação por toda a membrana, como podemos visualizar na figura 5.11. Na figura A, visualizamos a fibra nervosa em repouso normal. Na figura B, vemos a fibra nervosa que foi estimulada na sua porção central, ou seja, essa região repentinamente desenvolve permeabilidade aumentada para o sódio. E aqui conseguimos visualizar a partir das setas o circuito local de fluxo de corrente das áreas despolarizadas da membrana para as áreas adjacentes da membrana em repouso. Isso quer dizer que as cargas elétricas positivas são levadas pelos íons sódios que se difundem para o interior, através das membranas despolarizadas, e então por muitos milímetros em ambas as direções, ao longo do interior do axônio. Estas cargas positivas aumentam a voltagem por cerca de 1 a 3 milímetros pelo interior das grandes fibras mielinizadas, até valor maior que o da voltagem limiar para o desencadeamento do potencial de ação. Como resultado, os canais de sódio nessas novas áreas imediatamente se abrem, como mostra a figura C e D, e o explosivo potencial de ação se propaga. Estas novas áreas despolarizadas produzem outros circuitos locais de fluxo de corrente nas áreas adjacentes da membrana, causando progressivamente mais e mais despolarização. Assim, o processo de despolarização percorre por todo o comprimento da fibra. Mecanismo geral da contração muscular. Os potenciais de ação cursam pelo nervo motor até suas terminações nas fibras musculares. Em cada terminação, o nervo secreta pequena quantidade do neurotransmissor acetilcolina. A abertura dos canais regulados pela acetilcolina permite a difusão de grandes quantidades de íons sódio para o lado interno da membrana das fibras musculares. Isso causa despolarização local, que por sua vez produz a abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem. Isso desencadeia o potencial de ação da membrana. O potencial de ação se propaga por toda a membrana da fibra muscular do mesmo modo como o potencial de ação cursa pela membrana das fibras nervosas. O potencial de ação despolariza a membrana muscular e grande parte da eletricidade desse potencial de ação flui pelo centro da fibra muscular, e isso faz com que o retículo sarcoplasmático libere grande quantidade de íons cálcios armazenados neste retículo. Os íons cálcio, eles ativam as forças atrativas entre os filamentos de miosina e actina, e isso faz com que haja o deslizamento de um lado para o outro, o que é o processo contrátil. Após fração de segundos, os íons cálcio eles são bombeados de volta para o retículo sarcoplasmático pela bomba de cálcio da membrana, onde permanecem armazenados até que um novo potencial de ação muscular se inicie. Essa remoção dos íons cálcio da miofibrila faz com que a contração muscular cesse.